nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, perdido eu estou, perdido estou sem ti, perdido eu estou, perdido estou sem ti, sem tua presença, Deus, perdido estou sem ti, sem o teu amor, Jesus, perdido estou sem ti, sem a revelação da tua cruz, perdido estou sem ti. Ó Deus, perdido estou sem ti. Sem ti nós estamos perdidos. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Adoramos o teu nome, Jesus, nosso mestre, nosso Salvador. Exaltado seja o teu nome nessa manhã, ó glorioso Cristo. Não adoramos a outro Deus, senão ao teu nome, Senhor. Tu és, Senhor, a nossa canção, inspiração, louvor. Deus, tu és o nosso respirar, sem ti morremos, sem ti nada somos. Obrigado pela cruz, Senhor, obrigado pelo sacrifício vivo. Adorado seja o teu nome, Senhor, pelo que tu és, pela tua vida, Senhor. Obrigado, Deus, te adoramos. E agradecemos a ti pela cruz, pelo teu amor, pela tua vida em nós, Senhor. Obrigado, Deus. O mistério dessa cruz não posso compreender, o sofrimento do Calvário, onde o Santo Deus, seu Filho esmagou, sofrendo amargamente em meu lugar. Declara do início o mistério dessa cruz não posso compreender, o sofrimento do Calvário, onde o Santo Deus, seu Filho, esmagou, sofrendo amargamente em meu lugar. Seu sangue dos pecados me lavou, obrigado. Da ira do Pai me apartou, obrigado. Inimigo eu era, hoje sento à sua mesa, obrigado. Em perfeito sacrifício me comprou, em perfeito sacrifício me comprou, tornando-me amigo de Deus. Das riquezas da sua graça e glória derramou, sua misericórdia não tem fim. Seu sangue dos pecados me lavou, obrigado.
Da ira do Pai me apartou. Obrigado. Inimigo eu era, hoje sento à sua mesa. Obrigado. Seu sangue dos pecados me lavou. Obrigado. Da ira do Pai me apartou. Inimigo eu era, hoje sento à sua mesa. Obrigado. Ele é o amado da nossa alma, declare: amado da minha alma, quero viver pra ti, amado, amado da minha alma, quero viver pra ti. Ele é o amado, amado da minha alma, quero viver pra ti. Ele é o amado, amado da minha alma, quero viver pra ti. Seu sangue dos pecados me lavou. Obrigado. Da ira do Pai, da ira do Pai me apartou. Inimigo éramos, inimigo eu era, hoje sento a sua. Obrigado, Jesus. Declare: seu sangue dos pecados me lavou. Obrigado. Da ira do Pai me apartou. Inimigo eu era, hoje sento à sua mesa. Obrigado. Obrigado, Jesus. Foi por causa do teu sacrifício, Senhor. Não por obra nossa, não por esforço nosso, mas pelo teu sangue precioso derramado na cruz. Muito obrigado pela libertação, pela certeza da vitória da cruz, Senhor. Te adoramos, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Bom, meus irmãos, bom dia, graça e paz. Bom estar de volta depois de um pequeno sumiço. No dia das eleições, no dia da eleição, né, e no dia das eleições também, eu fui mesário, então fiquei um domingo fora. No outro domingo também, eu tive uma prova e eu estava marcado para pregar numa conferência junto com o pastor Cláudio em dias diferentes, então a gente acabou trocando. Então, agradeço os irmãos pela paciência, porque, por causa disso, acho que domingo passado a igreja ficou sem os dois pastores, né? Mas agora estamos de volta e muito bom poder estar aqui e começar essa série. Antes de falar sobre o que nós vamos trabalhar nas próximas semanas, só quero compartilhar um versículo que está em 1 Coríntios, você pode ler sentado mesmo, 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 31. É um verso pequeno, conhecido, também bastante tocante quanto ao nosso coração e à nossa missão. 1 Coríntios, capítulo de número 10, as crianças estão liberadas, Gente, eu estou 2 noites sem saber o que é dormir uma noite completa. Dada a viagem que eu fiz para dar aula, me desculpem, eu estou... Bom, diz assim, 1 Coríntios 10, 31. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Senhor Deus e Pai, glorificado seja teu santo nome, tem misericórdia de nós, de mim, e somos-te gratos pelo Evangelho, pela reconciliação com o Senhor, pela vida eterna, pelo perdão dos pecados, pela substituição de Cristo em nosso lugar, pela justiça de Cristo imputada a nós e pelo nosso pecado imputado ao teu Filho. Senhor, abençoe essa manhã, essa série que se inicia, que a gente possa compreender como conectar o Evangelho a todas as áreas da nossa vida, e particularmente aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Que essa série seja instrutiva, encorajadora, edificadora, edificante a tua igreja aqui presente, que seja uma bênção para os meus irmãos, para as nossas vidas, e que seja usada poderosamente pelo Senhor para confirmar vocações e fazer brotar outras. Que a tua bênção repouse sobre nós. Assim peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, hoje eu inicio e acho que não está... Deixa eu tentar me entender aqui. Ok, foi. Vamos trabalhar uma série a partir dessa manhã que se chama Fé e Trabalho, como integrar, baseada num estudo de um autor chamado Timothy Keller, que é o guru do pastor Cláudio, né? É um pastor de uma igreja presbiteriana em Nova York, e por causa da percepção dele de como aplicar o evangelho no centro urbano, ele então faz algumas conexões muito interessantes, do tipo que a fé, ela não trabalha somente a nossa esfera, vamos colocar dessa forma, espiritual, ou não trabalha somente a nossa reconciliação com Deus e a sua consequência eterna. A fé também trabalha a agenda que Deus tem para o seu povo desse lado da eternidade. Então, nós evangélicos não somos como a religião de forma geral, que a gente faz uma dicotomia entre sagrado e profano. Ok, estou na igreja, estou num culto, estou cantando músicas ao Senhor, louvores ao Senhor, estou ouvindo a palavra de Deus, isso é sagrado.
amanhã de manhã eu vou acordar e vou ir rumo ao meu trabalho, que é uma atividade necessária para que eu tenha a minha vida equilibrada. E então ali é uma atividade profana, uma atividade que não está diretamente ligada à glória de Deus. Isso é um engano, ok? Conforme o texto que eu li, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, seja uma atividade espiritual como um culto, uma atividade mais ligada à igreja, seja o nosso trabalho, seja o nosso lazer, seja a nossa família, seja a parte da educação. Então, o Evangelho ele está totalmente ligado ao nosso trabalho, à nossa vocação. Vou explicar isso daqui a pouco. E a grande pergunta que a gente faz é, então, de forma prática, como integrar, né? Como a gente conciliar a nossa fé com o nosso trabalho. Então, hoje eu vou fazer uma introdução, mais num formato de palestra, por isso eu vou ser bem breve, e semana que vem, então, eu começo a mergulhar na Bíblia com os irmãos, para a gente juntos tentar entender como é que a gente concilia a nossa fé com o nosso trabalho. Então, minha primeira questão é fazer uma diferença entre trabalho e vocação. Trabalho é aquilo que a gente faz para ganhar um salário no final do mês. A vocação, a gente precisa resgatar esse conceito, a ideia de vocação. A palavra vocação, ela vem do latim chamada vocare, que quer dizer chamar. Então, a ideia de vocação é um chamado de Deus para exercer uma determinada atividade. Vejam só, se você caminha na igreja há muitos anos, você sempre reparou que pessoas, como por exemplo, talvez você tenha acompanhado o pastor Cláudio, talvez você tenha acompanhado o Júnior recentemente, quando alguém vai estudar um curso de teologia, e você observa essa pessoa e diz, Deus chamou essa pessoa para uma tarefa específica de pregar a palavra, de cuidar do povo de Deus, de fazer um trabalho missionário. Deus chamou essa pessoa para a obra de Deus. E isso acontece mesmo, é bem verdade. A Bíblia diz assim e também a nossa experiência como igreja mostra. Só que a grande dificuldade para nós é que a gente só entende o chamado de Deus para as tarefas ministeriais, como, por exemplo, o trabalho pastoral ou o trabalho missionário. Né? Se um homem ele é levantado para ser pastor de uma igreja, fazer parte de uma equipe pastoral, ou ele é chamado para um campo missionário, nós entendemos isso como chamado de Deus, e de fato é. O grande problema é que a gente só entende o chamado nessa esfera do trabalho ministerial. A ideia de vocação, a ideia do vocare, é que toda vocação, toda ela, seja qual for, ela é um chamado de Deus. Não só para o ministério, mas para todas as áreas da vida humana. Então, deixa eu dar um exemplo. Recentemente, no dia... Bom, me fugiu, me perdoe, mas um determinado dia em novembro... Maria Regina, qual foi o dia de novembro que foi o dia dos professores? Oi? 15 de outubro, me fugiu, né, esse dia. No dia 15 de outubro, dia 15 de outubro, eu falei novembro, gente, eu não estou bem. Hoje vocês me deem um desconto. Eu viajei para dar aula no seminário que o Júnior estuda, inclusive, lá em São José dos Campos. Eu não dormi de sexta para sábado, porque eu passei a madrugada viajando e não consegui dormir. Ao dar aula o dia inteiro e chegar em casa, eu dormi poucas horas para acordar cedo e vir para cá. Então, os irmãos me perdoem qualquer lapso, a coisa hoje está um pouquinho difícil. Mas vamos lá. No dia 15 de outubro foi o dia dos professores. E uma colega minha, Idiolina,
ela, escrevendo na sua página do Facebook, ela colocou a seguinte mensagem: quando eu fiz o vestibular, ela é uma jovem de 20 e poucos para 30 anos, né? E ela lembrando, quando eu fiz o vestibular, a minha nota me colocava numa faculdade do tipo essas grandes carreiras a qual eu poderia ter algum sucesso financeiro e profissional. Ela falou, não sei se Deus usando a herança familiar, ela é neta e filha de professores, não sei se usando a herança familiar, eu optei por fazer pedagogia e trabalhar como professora. E ela comentando que o seu círculo de amizades e até próprios pares da sua família dizendo para ela o seguinte: você é louca, você vai morrer de fome. Você passou para faculdades que podem te dar muito dinheiro e você vai fazer pedagogia, você é louca, você vai morrer de fome, você vai ganhar pouco, você vai ganhar mal. O professor no Brasil não é valorizado. Isso é uma verdade, mas erradamente, né? E ela escrevendo dizendo o seguinte: eu tenho um senso de chamado de Deus para a tarefa de ser professora. Deus me vocacionou para ser professora. Deus me chamou para ser professora. Eu entendo isso como um chamado do próprio Deus, assim como o meu pai, o pai dela, além de professor, também é pastor. Assim como meu pai foi chamado para o santo ministério da pregação da palavra, eu fui comissionada, fui chamada por Deus para ser professora. É isso que Deus quer para a minha vida. E por isso eu abri mão de fazer uma faculdade que iria me dar um sucesso maior, para eu poder exercer a minha vocação, o meu chamado de dar aula. Ou seja, esse grande exemplo, eu não estou dizendo, gente, deixa eu colocar os dois lados da moeda. Eu não estou dizendo, há pessoas que são chamadas por Deus para áreas que são muito valorizadas pelo mercado de trabalho. Por exemplo, se uma pessoa é chamada por Deus para uma carreira como medicina, como engenharia, como economia, essas carreiras, elas notoriamente, elas dão um retorno muito alto financeiramente falando, ok? Eu não estou dizendo que é errado, a pessoa, não, eu me sinto chamada para esse tipo de trabalho. Ok, não há nada de errado quanto a isso. Que bom que o mercado, nessa perspectiva, é favorável. Agora, o que nós confrontamos aqui é o fato da pessoa ir para determinada carreira simplesmente pelo fato de que dá dinheiro. Isso é totalmente errado. Não estou dizendo que a pessoa não tem que pensar na sua estabilidade econômica, muito pelo contrário. A ideia do vocário, a ideia da vocação é o seguinte: você faz aquilo que você é chamado, você faz bem e faz com paixão. Consequentemente, o sucesso, a estabilidade, por causa do seu excelente serviço profissional, o sucesso virá. E me perdoe se eu estou falando de carreiras de cursos onde você ganha um diploma e tudo mais. Mas há pessoas que... E essa é uma problemática nossa, porque uma vez que a economia do Brasil está melhorando, a sociedade ela tende a valorizar apenas trabalhos, digamos, de pessoas formadas. No livro que eu estou usando como base para essa série, é interessante que Timothy Keller fala de um homem, de um amigo de sua esposa, ele pastor de uma igreja grande e tal, sua esposa tem um amigo que ele é porteiro, um período, vou colocar aqui, não lembro exatamente, mas um período aproximado de 20 a 30 anos, ele é porteiro em Nova York. E ele conversando com a esposa do Timothy Keller, ele disse o seguinte: olha, a minha vocação é servir as pessoas.
Então, eu dedico horas da minha semana, eu dedico meu esforço, eu dedico a minha vida para que as pessoas que entram pela porta desse prédio sejam servidas da melhor forma possível. Olha a percepção. Ele entende que administrar aquela portaria e cuidar da entrada e da saída das pessoas é um trabalho, é um serviço com o qual ele glorifica a Deus, porque ele entendeu que foi chamado para aquilo. E sendo bastante sincero, pelo menos a realidade do prédio onde eu moro quando a pessoa faz um trabalho excelente, pelo menos se eu for raciocinar em cima do que cobraram da gente, os pedreiros que fizeram a obra do nosso apartamento, que está se findando, e parte da equipe são funcionários do prédio que estavam no seu horário de folga, olhando, calculando a partir do que foi cobrado, distribuído para a equipe, se eles fizerem aquilo todos os dias, somando com o que eles ganham no prédio, aqueles homens ganham muito mais do que gente com diploma. Eles fizeram um serviço excelente lá em casa, cobraram um pouco mais caro, ok, foi um serviço de primeira linha. E o ponto é o seguinte, eu calculando, eles receberam tanto, deve ter ido tal porcentagem para cada um, claro que o líder recebe um pouco mais, e calculando isso paralelamente com que alguns deles ganham de salário no prédio, nossa, eles ganham mais do que pessoas que às vezes têm até um diploma de faculdade. Por que isso acontece? Porque eles fazem o seu trabalho com senso de vocação. Eles se sentem chamados para aquilo, mesmo que, até onde eu sei, nenhum deles confesse Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Mas eu reparando a paixão, o zelo com o qual eles fizeram esse trabalho braçal no apartamento onde eu moro, e o zelo, o tato, o capricho, né? Agora eu posso receber vocês. Quando o pastor Cláudio foi lá, um outro período estava em obra, um buraco no meio da parede com cano, morrendo de vergonha. Ele e o André lá em casa, eu falei, não reparem, deu vazamento aí, alguma coisa ruim. E eles entraram um buraco na parede com cano, morrendo de vergonha. Né? Agora já está bonitinho, né? Pastor, os irmãos já podem ir lá tomar um café. Tá bonitinho. Então, o meu ponto aqui é que a vocação, ela é um chamado. E isso está conectado com as habilidades que Deus te deu. Ok? Com as habilidades para o qual o Senhor te chamou. E nessa série nós vamos trabalhar especificamente como o Evangelho se conecta a cada atividade. Gente com habilidade braçal, gente com habilidade do uso da força, gente com habilidade fazendo coisas funcionarem, gente com habilidade mais no campo intelectual. E não existe no conceito de vocação, a partir da perspectiva do Evangelho, não existe tal coisa é melhor do que outra. Existe, cada um tem o seu chamado. Cada um tem a sua vocação. Então, deixa eu abrir aqui uma perspectiva sobre diversas linhas que falam sobre fé e trabalho. A ideia é não trabalhar nenhuma delas especificamente, mas a ideia é aprender com todas elas, até no sentido de que se todas elas estão alinhadas com a Escritura, né? O movimento ecumênico vai trabalhar, vai entender o trabalho como justiça social e ética cristã, ou seja, o trabalho é uma forma de você ser alguém com uma certa sensibilidade social, ou seja, você trabalha para poder ajudar pessoas. Por mais que eu tenha algumas divergências com o movimento ecumênico, a ideia aqui é o seguinte,
que o trabalho ele serve para que você exerça generosidade, para que você seja uma pessoa generosa. O entendimento do seguinte: se eu estou num trabalho bom e isso está me dando um bom retorno, isso significa que esse trabalho e esse retorno é manifestação da bondade de Deus, e isso quer dizer que eu devo agir com a mesma bondade para com os outros. Numa perspectiva de generosidade. O segundo, o movimento reavivalista vai entender o trabalho como um local para o cristão dar testemunho a respeito de Jesus Cristo, também verdade. Por exemplo, todos vocês, ou a maior parte, vocês trabalham secularmente, entre aspas, né? Isso significa que vocês estão em esferas aonde eu e o pastor Cláudio não entramos. E vocês ali têm uma oportunidade excelente de testemunhar a fé de vocês de forma viva e também de expor e falar sobre Jesus e falar sobre o Evangelho. Né? Quantas pessoas, e eu acho, pelo menos eu observo isso, que pessoas que são ganhas para Cristo, boa parte delas é porque algum amigo falou do Evangelho e trouxe essa pessoa para a igreja. Isso, para mim, é mais eficaz, observando tanto a realidade aqui na Atos quanto geral, é mais eficaz do que um evangelismo de rua, por exemplo, que tem que ser feito também. Então, você está no seu trabalho, você está fazendo amizade, e de repente uma pessoa está com uma crise no casamento, ou está passando por uma tribulação, está passando por uma dificuldade na sua vida, e ela fala: eu vou procurar tal pessoa, porque ela é crente, ela vai tomar palavra para mim, e ela vai até você, e ela abre o coração dela, dizendo: olha, eu fiz uma biópsia, eu não sei o que vai ser, eu posso estar com câncer, ou então o meu casamento está com crise, talvez a minha família se desmanche, e a pessoa vai até você, e você ali tem uma oportunidade de falar de Jesus, você tem uma oportunidade de falar do Evangelho, você tem uma oportunidade de convidar a pessoa a beber de rios de águas vivas, né? Que é a palavra de Deus, é o Evangelho de Jesus Cristo. Então você está no seu trabalho como um local de testemunho, você está ali para você testemunhar de Jesus Cristo, você é um missionário disfarçado de sua profissão. A tradição reformada, da qual eu e o pastor Cláudio nos afinamos, é o trabalho como chamado de Deus para cuidar da criação. Ou seja, enquanto Deus separa alguns homens para o ministério da palavra e da oração, no caso dos pastores, ou alguns para serem enviados para abrir frentes missionárias, outros são chamados para administrar a criação de Deus. E o trabalho tem que ser visto dessa forma, uma forma de cuidar da criação, de zelar pela criação. Ontem estava... antes de voltar para o Rio, indo para a rodoviária de São José dos Campos, estávamos num carro, estava conversando com um jovem, estudante daquele seminário, e ele colocando: eu estou fazendo para me aprimorar na Bíblia e tal, mas eu não tenho vontade de ser pastor. Não, tudo bem, isso acontece, algumas pessoas fazem porque querem aprender mais, e aprender da palavra, servir na igreja, tal. Aí eu perguntei: você faz o quê? Ele: eu sou professor de biologia. Eu falei: que legal, lá na igreja também tem algumas pessoas que estudam. E aí ele falando: eu vou falar num congresso. Que legal. Ele: o congresso do desenho inteligente. Eu já comecei a olhar de forma admirada o que é o desenho inteligente. A teoria do desenho inteligente é uma teoria dentro da biologia, que é uma teoria científica, tá, gente? Não tem nada a ver, entre aspas, com a fé. É uma teoria científica que vai dizer que
o homem não veio do macaco, né, contrapondo a linha de Darwin, mas que o homem ele é um desenho de uma inteligência, fora da, né, fora, como é que eu vou dizer, da questão do universo. Então, a teoria do desenho inteligente é uma teoria que vai dizer que o universo ele foi projetado, ele foi desenhado, a vida humana foi projetada e foi desenhada por uma inteligência superior. Eu olhei e falei, nossa, que rapaz cabeçudo, né? Inteligente. Bacana isso. E ele falando, não, eu trabalho com isso, tal, eu pesquiso sobre isso, eu tento defender isso na universidade. Eu falei, você deve apanhar bastante. Ele apanha, mas é sofrer por Cristo, faz parte, Deus me chamou para fazer isso. É interessante o trabalho do menino, né, um jovem, novo, tal, e muito legal. Então, ele entende o trabalho dele como um cuidado com a criação, né? É claro, a gente crê que Deus criou o universo por uma questão de fé, né? A gente não tem que depositar nossa confiança em teoria de A mais B, mas é interessante, não deixa de ser interessante, porque a pessoa vai para a universidade, fica ouvindo que o homem veio do macaco, se fala que é crente, ela é tomada como chacota. Agora você tem teoria que, ok, esse ser inteligente, essa inteligência, a Bíblia me diz que é Deus, a Bíblia me manda chamar de Senhor. Então, o trabalho como um chamado para cuidar da criação. E a tradição luterana entende o trabalho como uma agência do amor providencial de Deus, né? No sentido que é através do meu trabalho que eu cuido da minha família, que eu cuido da minha casa, que eu ponho comida na minha mesa, que eu tenho com que me vestir e que eu posso desfrutar de alguma forma de algum lazer. Então, o trabalho, na tradição luterana, ele é uma manifestação do amor providencial de Deus, ele é uma manifestação da bondade de Deus nas nossas vidas, ok? Então, a nossa ideia aqui, a nossa ideia é integrar as noções variadas do que diz respeito das percepções entre a fé e o trabalho, entre o evangelho e o trabalho. De que forma? O modo de servir a Deus no trabalho é promovendo justiça social no mundo, no sentido de justiça generosa. Mais uma vez, nós servimos a Deus no trabalho quando nós usamos o nosso trabalho como forma de nós sermos generosos para com as pessoas. Essa questão da generosidade. O pastor Cláudio já contou há pouco tempo atrás algo que me deixou paralelamente, eu achei engraçado e fiquei irritado quando, ok, vamos tentar de alguma forma sermos generosos aqui no nosso contexto. Então, eu fiz uma caixinha para as pessoas que forem na padaria Saborosa colocarem moeda, e quando essa caixinha enche, os funcionários dividem entre si. E aí eu fiz uma caixinha bonita, embrulhei. Claro, eu não tenho habilidades artesanais, então pelo menos até o melhor que eu pude fazer, eu embrulhei uma caixinha e coloquei uma caixinha ali. E tinha uma senhora na fila, eu disse para aquela senhora, coloca uma moeda na caixinha. Ela, eu não vou colocar nada porque eu não vou dar dinheiro para ninguém. E eu, tudo bem e tal, não sei o quê. Aí ela virou para o pastor Cláudio, eu não sabia que eles se conheciam, ela falou, pastor, eu estou indo em tal igreja. Eu olhei para ele assim, né, do tipo, aquele ponto de interrogação, ela é crente? Né? E olhando, aí eu como, na cara de pau, eu virei para ela e falei, a senhora como uma serva de Deus não acha, olhando o exemplo de Jesus, que multiplicava pão, multiplicava peixe, que demonstrava amor com as pessoas, a senhora não acha que poderia fazer a mesma coisa? Gente, ela não é membro aqui, tá? Até onde eu sei, né? Não. E senão, até da forma que ela falou, estava arriscado até eu apanhar se ela descobre que eu estou falando dela aqui no púlpito. Mas, se passar aqui eu não vou nem lembrar, mas...
E ela dizendo, não, mas meu dinheiro é para eu dar para a igreja, aí eu falei, ok. Alguma coisa que ela falou, eu dou para a igreja porque Deus vai restituir, Deus vai... Eu falei, é dessas coisas loucas que tem muito por aí, não entendeu nada do evangelho. Então, a forma como a gente serve a Deus no trabalho é usando do nosso trabalho para ser generoso com as pessoas, né? O modo de servir a Deus no trabalho é sendo honesto e evangelizando os colegas. Ou seja, o trabalho, se você falar que é crente, você vai ser observado o tempo todo. Deixa eu ver como é que ele se comporta, deixa eu ver como é que ele lida com isso, lida com aquilo. E você é chamado para dar testemunho e para você partilhar o evangelho com seus colegas. O modo de servir a Deus no trabalho é criando algo belo, né? É você fazer com excelência, com capricho, aquilo que Deus coloca na sua mão. Muitas vezes a gente tem a noção do seguinte, por exemplo, às vezes você ganha menos do que o piso salarial da sua profissão e você usa isso para dizer o seguinte, então eu não vou fazer com excelência. A palavra de Deus fala que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Ok? Se você não faz com excelência aquilo que Deus coloca na sua mão, mesmo sendo pouco, você não vai fazer com excelência se Deus colocar o muito na sua mão. Você não vai, com certeza absoluta, né? Um homem, um cristão chamado William Douglas, ele é o papa da área de concurso público, né? Se você quer fazer concurso, William Douglas, ele é o papa dessa área. Ele tem um livro que é um best-seller que fala como passar como passar em provas e concursos públicos. Paralelamente, esse homem, que também é juiz federal, ele tem umas sacadas muito interessantes nos livros dele em relação a coach profissional, ou seja, ele trabalha princípios que podem ser usados por profissionais no mercado privado. Ele tem umas percepções muito interessantes sobre trabalho. E ele estava contando que antes de ser juiz, ele trabalhava como professor de direito numa faculdade e ele achava que ganhava pouco, mas ele fazia tudo para dar a melhor aula possível. E ele então estava dando uma palestra e tinha um dono de uma outra faculdade lá. E vendo a forma tão competente como ele apresentava o conteúdo, aquele dono disse o seguinte, olha, eu sou dono de tal faculdade, venha trabalhar para mim. E ele então, olhou o contrato, realmente, eu ganho mais do que eu ganho na outra faculdade. E ele mudou. Então, se você fizer com excelência o que Deus coloca na sua mão, mesmo você não sendo valorizado da forma como o piso salarial da sua profissão diz que deve ser, se você fizer com excelência, isso vai abrir outras portas para você. Porque você está fazendo com excelência aquilo que o Senhor Deus colocou providencialmente na sua mão. Criar algo belo para Deus. O modo de servir a Deus no trabalho é exercendo a sua profissão com motivação cristã para a glória de Deus, buscando engajar-se na cultura e influenciá-la com esse propósito. Quanto ao exemplo do biólogo, você faz o seu... Como nós lemos aqui, o 1 Coríntios 10:31, você trabalha para a glória de Deus. Né? Foi Deus que, com a sua providência, te deu aquele trabalho e você deve fazê-lo, você deve exercê-lo de forma que o Senhor seja glorificado. A ideia bíblica de trabalho é que Paulo, ele fala isso para alguém, não sei se, não lembro se é em Colossenses ou Filemão, me fugiu a cabeça agora, mas ele fala para uma pessoa fazer uma determinada coisa como se ela estivesse fazendo para o próprio Senhor Jesus Cristo. É interessante. Então imagina como se Jesus fosse o seu patrão. Como você faria? Né? Então a ideia de fazer o nosso trabalho, de exercer o nosso trabalho para a glória de Deus, é como se estivéssemos fazendo para o próprio Cristo. Né, de forma que o próprio Cristo ele está sendo glorificado. Acho que tem um antes desse.
Ok. O modo de servir a Deus no trabalho é exercendo a sua profissão de coração agradecido, alegre, transformado pelo Evangelho, sejam quais forem as circunstâncias. Ou seja, o crente, lembro de ter pregado aqui na igreja, acho que foi um período de 3 meses, a carta de Paulo, positivamente aos Filipenses, que fala para a gente ter alegria sobre qualquer circunstância. Então, de repente, você está numa situação que não é, de fato, a melhor situação que você poderia estar, mas você é chamado por Deus para servir com alegria, para servir com gratidão, ok? Interessante, novamente, falar de William Douglas. Ele bota uns vídeos no YouTube, o qual ele recebe cartas de inúmeras pessoas e ele faz uma espécie de coach profissional. Ele orienta aquelas pessoas de uma forma específica sobre suas carreiras, gravando um vídeo e colocando no YouTube para todo mundo ver. Muito legal. E eu assistindo alguns, uma dessas uma pessoa colocou o seguinte, uma história bem difícil. Olha, eu quero fazer tal coisa, tal, mas a minha realidade é essa. Eu tenho um trabalho, eu ganho pouco, eu tenho família, moro num lugar muito humilde, eu quero chegar aqui. Alguma coisa desse sentido, né? E é interessante, antes dele responder, antes dele dizer como a pessoa pode sair daqui e vir para cá, ele diz o seguinte: olha, que bom que você tem esse emprego. Do tipo, não sei se foi uma coisa, eu sou formado, mas o concurso é de um nível escolar. Eu não lembro exatamente qual foi o ponto, mas ele falando, que bom que você tem isso. Que bom que você pode trabalhar e sustentar a sua família. Isso muda totalmente a perspectiva de como você olha o seu trabalho. Tudo bem, não é o melhor onde eu poderia estar, mas graças a Deus que você tem aquilo. Graças a Deus que você tem aquele trabalho e você pode prover a sua família. Então, o Evangelho nos chama a sempre sermos gratos e com coração alegre, transformado pelo Evangelho. O modo de servir a Deus no trabalho é fazendo o que nos dá alegria e entusiasmo. Contei no começo da pregação uma colega minha e de Olina, que trocou a sua pontuação, poderia colocá-la numa faculdade que lhe daria uma carreira profissional de maior retorno, e ela optou por ser professora. Quando jovens me perguntam sobre vocação, e talvez os pais aqui se assustem, mas eu vou ser provocativo mesmo, eu sempre digo, faça o que te dá alegria, faça o que você foi feito para fazer, faça aquilo que as suas habilidades se encaixam melhor. Isso causa uma certa preocupação, porque às vezes os pais projetam nos filhos do tipo, que eu compreendo também a preocupação com segurança. Quando eu fui fazer teologia, minha família surtou. Peraí, você vai gastar, nós não vamos pagar isso para você. Inclusive, uma madrinha minha virou para mim e falou, se você trancar teologia e for fazer economia, eu pago para você. Eu amo essa minha madrinha. Mas eu disse, não, eu tenho uma vocação, eu tenho um chamado, é atrás disso que eu tenho que ir. Você poderia dizer, tudo bem, você poderia fazer economia e depois fazer o seminário. Eu já estava dentro do seminário, já estava com foco definido. Ok, se for o caso, eu faço isso depois. Ainda sou novo ainda. Na época tinha 20 e poucos anos. Né? Ontem eu falei para o Júnior, se você é novo, você é solteiro, você tem que dar teu sangue. O pastor Cláudio arranca o couro dele. 20 e poucos anos, novo, solteiro, estudar e ralar para o Senhor. Né? Então, na época, ok, se for o caso, eu faço, né, brincadeira, viu, Júnior? Quer dizer, eu confundo de verdade, mas o tom foi descontraído. A gente tem que fazer aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos dá a alegria. Né? Aquilo que nos dá
uma satisfação de que nós estamos fazendo aquilo para o qual nós fomos chamados. Não simplesmente eu vou fazer isso porque dá dinheiro. Deixa eu dar um exemplo. É muito comum, acho que o Anderson vai me bater, mas ele é bem sucedido e não vai ter problemas com isso, mas é muito comum os jovens entrarem na faculdade de Direito, né? Antes de teologia eu quase fiz Direito. Antes de Deus me chamar para ser pastor, eu queria ser da Polícia Judiciária. Então eu quase fui fazer Direito, eu cheguei aí na faculdade e engraçado que deu tudo errado, eu tentando fugir e tal, e Deus, o negócio de ser pastor, né, isso não é para mim, acho que o senhor, perdão, não quero faltar com reverência, o senhor está enganado, acho que o senhor chamou a pessoa errada aqui, eu quero fazer prova para a Polícia Federal, para a Polícia Civil, é isso que eu sou apaixonado, tal, é isso que eu quero fazer, e... né, era a vocação, era a minha vocação antes de eu ir para o ministério, né? E eu, Lina, diz, graças a Deus que você não foi. Mas, agora é muito comum os jovens irem fazer Direito simplesmente porque, já que eu não sei o que eu vou fazer, isso aqui pelo menos me garante alguma coisa. Tudo bem, eu não vou julgar, mas... Primeiro, o mercado de advogados é extremamente saturado. Então, jovens estão começando a advogar ganhando menos do que os pedreiros que fizeram a obra no apartamento ganham. Essa é a realidade, eu conheço, né? Jovens começando uma carreira ganhando muito pouco. Por quê? Porque o mercado é saturado, então está pagando pouco. Segundo, a pessoa faz simplesmente por uma questão pragmática. Vou fazer concurso público, super legal. Mas o grande problema é o seguinte, muitas das vezes as pessoas fazem concurso sem ter vocação para o serviço público. O que acontece? Quando você vai usufruir desse serviço público, você é pessimamente atendido. Eu lembro uma situação que eu passei que a pessoa que me atendia era tão mal-humorada, um senhor, né? Tão mal-humorado que eu tive uma ideia, eu fui numa cantina, comprei um bombom Serenata de Amor, veja, né, a situação. Aí fui, parceiro, fulano, tudo bem e tal, tranquilo? Ele, tudo bem. Falei, vou comprar um doce, lembrei do senhor, tomo um bombom. Aí já dava aquele sorriso, ali já melhorava o atendimento, aí falei, estou sendo bem atendido, graças a Deus, não tem coisa, pelo menos para mim, pior do que ser mal atendido, né? Eu acho horrível. E você vai usufruir de um serviço mesmo público, né? E você é mal atendido. Então, dá um bombom lá para o cara, uma bala, o cara já, meu filho, obrigado, meu jovem, tal. E aí já resolvia lá minha papelada de uma forma mais competente. Ele é pago para aquilo, ele tem uma série de benefícios, eu não precisava dar uma bala, mas já aquilo, a gente tem que usar a maciota, a malandragem carioca para, né, não para coisas erradas, mas e é uma forma de generosidade também, né? E também às vezes as pessoas poderiam ser mais generosas, é verdade. Então o que eu quero dizer com isso tudo? A pessoa faz concurso público sem ter a mínima vocação para o serviço público, sem ter a mínima vocação para o serviço público, né? Sem ter a mínima vocação para o serviço público, né? Para exercer aquilo, para servir, para representar o Estado ou a Prefeitura ou o governo federal atendendo determinada pessoa, né? Simplesmente por uma questão pragmática, eu entendo, às vezes as pessoas estão no sufoco e precisam de alguma saída para aquilo, mas o pensar correto é ela fazer o seu trabalho de forma que lhe dê alegria, que lhe dê entusiasmo, porque ela está exercendo aquilo que gosta, né? E por último, o modo de servir a Deus no trabalho
é obtendo o maior lucro financeiro possível para então ser tão generoso quanto possível. Não é pecado você querer progredir economicamente, não é fazer do dinheiro seu ídolo, seu Deus, com D minúsculo, não é isso que eu estou falando, mas é você progredir fazendo com excelência aquilo que você foi chamado para fazer. Isso vai te dar retorno financeiro e então você vai ter uma linda oportunidade, como diz o reformador João Calvino, quanto mais você recebe, o maior é o seu chamado para a generosidade, né? E por último, controlezinho, ok, funcionou. Por último, toda vocação ela antecipa o reino vindouro. O que é esse reino vindouro? Jesus Cristo vai voltar, esse é meu último ponto, depois eu termino. Cristo vai voltar, e quando Cristo voltar, virá com ele novos céus e nova terra. Nós vamos ressuscitar dentre os mortos e então nós vamos morar na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, nós vamos continuar glorificando a Deus, só que a existência será de uma forma perfeita, porque o pecado será erradicado. Então, é uma coisa que eu não consigo nem imaginar. Eu imaginar como vai ser o Juan na eternidade sem pecado. É uma coisa que eu não... sem ficar irritado, é uma coisa que... Como é que vai ser? Eu não vou ficar irritado com ninguém, vai ser uma coisa tão engraçada, tão esquisita para mim, mas é bem verdade que o pecado vai ser erradicado, né? Então, nós vamos ressuscitar e com corpos glorificados, adorando a Deus por toda a eternidade. Vai ser lindo. Quando nós trabalhamos, nós antecipamos o reino vindouro. Isso significa que, possivelmente, você vai, em algum sentido, exercer tua vocação no céu, né? E, pastor Cláudio, a gente vai ficar desempregado, né? Porque eu não vou precisar mais dar aula de teologia para ninguém, porque o próprio Deus vai estar lá dizendo como é que é a coisa, e não vai ter mais ninguém para pregar, porque quem se arrependeu, quem não se arrependeu, né? Não tem mais como se arrepender. Então, eu e o pastor Cláudio vamos ficar desempregados, né? Eu não sei muito bem o que isso vai significar, mas eu acho que na Nova Jerusalém vai ter alguma coisa parecida com a Arraial do Cabo, e eu já sei o que eu vou fazer na minha eternidade, né? Então, vou fazer coisas que eu não consigo fazer hoje, vou tentar surfar, que eu nunca aprendi, vou ficar pegando uma praia enquanto vocês ficam trabalhando. Eu não sei bem como é que vai ser isso, a Bíblia não me dá muita clareza, mas a ideia é que quando você trabalha, você está antecipando o reino vindouro. Hoje foi só uma introdução, e a minha expectativa é que essa introdução tenha aguçado a sua mente, o seu coração, para a gente caminhar algumas semanas, como a gente pode integrar o Evangelho ao nosso trabalho, ok? Que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor abençoe seu trabalho, que Deus abençoe a sua vocação, que Deus confirme a sua vocação, que Deus direcione a sua vocação. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor nos chamou para sermos conformados à imagem de Jesus, e o Senhor nos deu uma vocação, porque vocação quer dizer chamado. O Senhor nos chamou, que o Senhor confirme a vocação que estamos exercendo, como também desperte outras vocações, que o Senhor desperte vocação em quem ainda não tem senso e percepção, discernimento daquilo para o qual foi chamado pelo Senhor, e que o Senhor confirme naqueles que já sabem para o que foram chamados, que seja confirmado pelo Senhor. Deus, grava a tua palavra em nossos corações e nos dê um dia abençoado para a glória do teu nome, e abençoe também o trabalho e a vocação de todos os meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado, Luiz. Perdão, irmãos. Como eu falei hoje, irmãos, teremos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela é um sacramento, o pão representando o corpo de Cristo, o cálice de uva simbolizando o vinho, por sua vez representando o sangue de nosso Senhor. O momento da ceia é um momento para os discípulos de Jesus, de qualquer igreja ou comunidade que professe o Evangelho.
A ceia é um momento para exercermos o arrependimento, meditarmos sobre a nossa aliança com Deus e renovar os nossos votos. Então, quando o Luiz estiver ministrando o cântico, você pode vir ceiar, e aqueles que trouxeram seus dízimos e ofertas de forma generosa poderão fazê-lo. Deus abençoe. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Ele é o consolo, é nosso abrigo. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos
poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Declare do início: meu Jesus Salvador, meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame, aclame ao Senhor. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo, alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis, incomparáveis são tuas. Incomparáveis, Senhor. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Te adoramos, Jesus.
Bem, gente, a gente está indo já para casa. Eu vou só pedir que você se sente um pouco. Eu queria comunicar algumas coisas a vocês, que para mim tem sido muito importante numa análise que eu tenho feito algum tempo para cá. Nós tivemos uma série muito importante que começamos agora. Nós de 2 anos para cá, nós temos Deus tem sido muito gracioso conosco. A igreja tem crescido profundamente. Deus tem enviado muita gente está chegando para servir a Deus na cidade. Só que nesse último ano, de alguns meses para cá, as minhas conversas com as pessoas de liderança, pessoas comuns da igreja, estavam refletindo um profundo cansaço com as suas vidas. Ninguém estava mais, ou não está aguentando mais, o ritmo de vida que está levando e, ao mesmo tempo, servir na comunidade. Isso estava me trazendo algumas inquietações, onde eu pude conversar com meus líderes, pude tentar ver o que a gente podia fazer para se resolver isso. Primeiro, porque na minha cabeça, quando a gente serve a Jesus, não importa o cansaço, a gente precisa servir, afinal de contas, nós estamos servindo a Jesus.